Vocês me pediram para falar sobre volatilidade. Eu tenho um vídeo sobre o modelo binomial que eu mostro como é que a volatilidade ela influencia o preço de uma opção. Mas naquele vídeo eu não falo exatamente sobre o que é volatilidade, como é que a gente mede tudo isso. Então esse vídeo vem para complementar o outro e se você não assistiu o outro, assiste esse primeiro, depois vai lá e assiste o vídeo sobre volatilidade no modelo binomial. Volatilidade é o nome que a gente dá para o nervosismo do mercado. Um mercado muito volátil é um mercado onde os preços oscilam muito. Um mercado menos volátil, as oscilações são menores. E para as opções, por que a volatilidade é importante? Porque ele nos dá uma ideia de qual que é o risco embutido na opção. Para o vendedor, qual é o risco da opção ser exercida? E para o comprador, qual é o risco de você perder o prêmio que você paga? E a volatilidade, então, ela faz esse ajuste. Agora, calcular a volatilidade de um mercado é um desafio muito grande. Normalmente, quando a gente fala sobre volatilidade, a gente fala sobre o passado, mas a volatilidade, ela não é constante. Dá uma olhada nesse gráfico, eu marquei aqui duas áreas, uma área de baixa volatilidade e uma área de alta volatilidade. Esse é o gráfico do índice Bovespa, do Ibovespa, é um gráfico de velas. As velas vermelhas foram dias que a bolsa caiu, as velas verdes, as barrinhas verdes foram dias que a bolsa subiu. Nota que antes da pandemia a gente vinha com oscilações de preço menor. Na pandemia, nós tivemos grandes oscilações de preço. Então, quando a gente tem oscilações de preço pequena, a gente diz que o mercado é de baixa volatilidade. E quando a gente tem oscilações grandes barras, a gente diz que a volatilidade é uma volatilidade alta. Então você deve ter percebido naquele gráfico lá que a volatilidade em si, como nós dizemos, ela é volátil. A volatilidade ela não é constante ao longo do tempo. Esse é um dos grandes desafios quando a gente trabalha com opção. Porque lá naquele vídeo do modelo binomial, você viu que o nível da volatilidade ele influencia o preço da opção. Maior volatilidade, o preço das opções sobe, mais incerteza, mais risco, menos volatilidade, o preço das opções cai, menos incerteza, menos risco. Agora, por que a volatilidade é tão importante assim? Fisher Black e Myron Scholes, quando eles desenvolveram o modelo Black-Scholes para precificar uma opção, eles tinham que associar uma probabilidade a cada preço do ativo objeto. Então, vamos pegar um exemplo. Uma opção de compra de 100. Se o ativo objeto estiver valendo 1, eu tenho que associar uma probabilidade desse 1 de lucro para eu poder calcular o que a gente chama de retorno esperado. A chave toda é entender o retorno esperado. Num jogo de cara ou coroa, se der cara você ganha R$1 e se der coroa você perde R$1, qual é o retorno esperado? O retorno esperado é o resultado do experimento vezes a probabilidade dele ocorrer. Então, se nós temos R$1 de ganho se der cara e R$1 de perda se der coroa, eu tenho 50% de chance de ganhar 50 centavos, mais 50% de chance de perder 50 centavos, mais 50 centavos menos 50 centavos, o meu retorno esperado nesse jogo é 0. Isso não quer dizer que eu não vou ganhar nada. Eu posso ganhar 1 ou perder 1. Mas isso quer dizer que se eu repetir esse jogo inúmeras vezes, no final de uma quantidade grande de lançamentos da moeda, 10, 20, 30, 100, 200, o meu retorno esperado é muito próximo de 0. Agora, nós podemos ter alguns experimentos que o retorno esperado não é 0. Por exemplo, se der cara eu ganho 2, se der coroa eu perco 1. Metade do ganho, R$2, é 1, e metade da perda, R$1, é 50 centavos. Então eu tenho 50% de chance de ganhar R$2, ou seja, o valor disso é 1, e 50% de chance de perder
é R$1, o valor disso é 50 centavos, então o retorno esperado desse jogo já não é mais 0, é 50 centavos. Nota que quando eu tenho uma probabilidade, eu consigo associar essa probabilidade a um retorno esperado. Vamos pensar mais uma coisa. Você viu lá o modelo binomial. Vamos simular um experimento que repete exatamente esse modelo binomial. Imagina uma tábua perfeita e nós pregamos uma série de pregos, de filas de pregos nessa tábua. Aí nós soltamos em cima dessa primeira fileira de prego uma bolinha, como nessa figura aqui eu vou te mostrar. Quando eu solto a bolinha cai um nível e ela acha um prego. A hora que ela acha o prego, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Ela tem 50% de chance de probabilidade de ir para a direita, para a esquerda. Aí ela cai um nível e encontra outro prego. E assim sucessivamente até ela cair numa caçapa que a gente põe embaixo. Então nota que esse é exatamente o caminho do modelo binomial. 50% de alta, 50% de queda. No nosso exemplo, 50% de chance de ir para a direita, 50% de chance de ir para a esquerda. O que você acha se nós soltarmos uma série de bolinhas nessa tábua? Essa imagem mostra o que acontece. A hora que a gente soltar muitas bolinhas, nós vamos ter uma acumulação no meio desse nosso experimento. Poucas bolinhas vão ter atingido a ponta. Nota que para a bola cair na caçapa de número 15, ela tem que ter caído para a direita inúmeras vezes. Ou seja, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é que ela vá fazendo um caminho no meio da nossa tábua e ela acaba se acumulando ali em torno do centro do nosso experimento. As caudas, os extremos, nós vamos ver menos bolinhas. E eu desenhei nessa imagem uma curva vermelha que ela mostra mais ou menos qual que vai ser a distribuição dessas bolinhas nessas caçapas, nessas 16 caçapas. Essa curva que eu desenhei, gente, é o que nós chamamos de curva normal. Vários experimentos, eles acompanham uma distribuição que a gente chama de distribuição normal. Se você pegar a altura das pessoas de uma determinada cidade, quantidade de chuvas, temperaturas ao longo do ano, eles estão mais ou menos distribuídos normalmente. E qual que é a grande vantagem da distribuição normal? É que nós temos uma probabilidade associada. Nessa imagem eu mostro para você aqui a probabilidade associada. Primeira coisa que nós precisamos saber é qual que é a média. A média aqui no caso é a barra entre a caçapa 7 e 8. E nós sabemos que um desvio padrão ele vai incorporar 68% dos resultados esperados. E dois desvios padrão eles vão incorporar 95% dos resultados esperados. Então, se eu conheço a média de alguma coisa e eu consigo calcular o seu desvio padrão, eu tenho automaticamente uma noção de qual é a probabilidade de um evento futuro atingir um determinado valor ou acima desse valor. E essa foi a grande sacada de Fischer-Black e Myron-Scholes, porque eles conseguiram calcular o retorno esperado para uma opção. Uma vez que a gente tem a distribuição de probabilidade de um preço de um ativo futuro, eu consigo calcular o retorno esperado. E no modelo de Black-Scholes, o prêmio justo é aquele prêmio que equilibra as probabilidades de preço futuro com o lucro que você tem. Então, teoricamente, isso é importante frisar, o modelo de Black-Scholes, ele nos dá o preço justo, onde nem compradores,
nem vendedores de opção ganhariam ao longo do tempo se eles repetissem exatamente o mesmo experimento. É igual a história da cara ou coroa. Se você jogar uma moeda cara ou coroa, você pode ganhar R$1 ou perder R$1. Mas se você repetir esse jogo 20, 50, 200, 500, 1000 vezes, muito provavelmente você vai ficar no 0 a 0 ou próximo do 0 a 0. A grande probabilidade é que ao final de 100 jogadas você fique ali ou com prejuízo de 5 ou com um lucro de 5. No infinito, no limite, o retorno esperado desse experimento é 0, e é exatamente esse o conceito que Fischer Black e Myron Scholes eles implementaram dentro do modelo de precificação de opções. Uma ideia genial, tanto é que eles ganharam o prêmio Nobel por causa desse modelo. Mas isso resolve os nossos problemas? Isso não resolve os nossos problemas. Esse gráfico é o gráfico da distribuição de retornos do Ibovespa de janeiro de 2018 ao mês 7 de 2020. Na horizontal eu peguei o retorno diário e na vertical eu coloquei quantas vezes eu vi esse retorno. Então vamos pegar a barra mais alta aqui. A barra mais alta eu tenho algo em torno de 58 observações e embaixo eu tenho um retorno de 0,5% no dia. Isso quer dizer que ao longo de todo esse período estudado, 58 dias nós tivemos uma alta no Ibovespa de algo em torno de 0,5%. Agora nota a cauda, eu coloquei um círculo pequeno aqui, a cauda da esquerda, -7. Nós tivemos nesse período aproximadamente 8 dias que a bolsa caiu 7% ou mais. E aqui no centro eu marquei com um círculo maior, mostra a concentração de retornos em torno da média. Então, olhando essa figura, fica claro para a gente ver que o retorno do Ibovespa, pelo menos nesse período, ele não foi um retorno normal. Ele é mais concentrado em torno da média e as caudas, elas acontecem mais vezes do que o esperado. Gente, o Ibovespa não tem uma distribuição normal. Isso é uma grande dificuldade. Os riscos de cauda são muito maiores. Quando a gente pega períodos fora de crise, já fiz esse estudo com anos, já fiz esse estudo com vários períodos distintos, a gente até diminui o risco de cauda, mas normalmente nós percebemos que a distribuição de retornos do Ibovespa não é uma distribuição normal. E tem mais um problema. Nesse gráfico eu comparei o desvio padrão, é fácil calcular o desvio padrão, tá? Usando médias diferentes. A linha pontilhada com bolinhas vermelhas é uma média de 22 dias úteis, ou seja, eu estou calculando o desvio padrão de 22 dias úteis. A linha pontilhada com bolinhas laranja é uma linha de 66 dias úteis. E a preta é uma linha de 126 dias úteis. Então a primeira coisa que a gente percebe é que se nós utilizarmos amostras distintas, nós vamos ter valores de desvio padrão distintos. E também nós vemos que o desvio padrão ele não é constante. Esse é um grande desafio no mercado de opções, porque a volatilidade ela não é constante ao longo do tempo. A volatilidade por si só ela também é volátil. O que fazer? Gente, infelizmente não tem outra forma de nós entendermos a volatilidade. E a medida de volatilidade é o desvio padrão, mas o desvio padrão não é a volatilidade, ele é uma simplificação da volatilidade. Inclusive você percebe que antes da crise a volatilidade diária estava perto de 1%. Depois da crise ela explode e agora ela está acima de 1,5%, ela está próximo a 2%. Então você vê que depois da crise, as médias elas estão retornando para um ponto mais parecido. Isso quer dizer que hoje a volatilidade histórica ou desvio padrão do mercado, ele está convergindo. Agora, amanhã,
vai continuar sendo assim? Não. Aqui a ciência dá espaço para a arte. Se o preço das opções não captura esse risco, elas estão com preço distorcido. Então você tem que definir se a opção está capturando mais ou menos risco. Nós comumente falamos volatilidade, desvio padrão, calculado com uma série histórica, o passado. Mas o que nos interessa, na verdade, é como é que vai ser a oscilação de preço futura do ativo objeto. No próximo vídeo eu vou falar como eu opero volatilidade, quais são as operações que eu gosto de fazer para capturar volatilidade. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se ficou com dúvida, me manda, eu te respondo e faço vídeo a respeito. É isso, espero que você tenha gostado. Obrigado, tem mais sobre esse assunto. Um abraço.